A graça e a paz do Senhor, Pastor Luiz Roberto. Nós estamos estudando sobre angelologia, o estudo dos anjos, e vamos dar prosseguimento no nosso estudo. Nós vamos, nessa aula, aprender sobre ministração dos anjos a favor dos santos. Depois nós vamos também pegar alguns exemplos dessas ministrações a favor dos santos no Antigo e no Novo Testamento, ok? E daí para frente nós vamos continuando. Bom, nem sempre nós temos consciência da presença dos anjos ao nosso lado, porque nós somos carnais, os nossos olhos carnais, eles não conseguem ver o espiritual, Então nem sempre podemos dizer quando eles aparecerão, Alguém já disse que eles são nossos vizinhos, bem chegados, com frequência podem ser nossos companheiros em situações bem adversas, sem, contudo, que nós percebamos, que isso está ocorrendo. A gente não consegue, às vezes, saber sobre essa condição dele estar conosco. De repente, agora aqui ao meu lado, eu tenho um anjo me observando, um anjo me orientando, também até me ajudando, ou para me livrar, para me abençoar, trazer uma bênção para mim, Então, eu, agora com meus olhos naturais, eu não consigo vê-lo aqui ao meu lado. Mas, de repente, esse anjo do Senhor pode estar aqui do meu lado, Então, nós sabemos que os anjos, eles vêm trazer socorro, trazer bênção, trazer livramento, Então a gente sabe que os anjos trabalham a nosso favor, Eles são ministros do Senhor a nosso favor, a favor dos santos, Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 5, Elias deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então Elias olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas de uma botija de água, Então ele comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, Então o anjo, ele vem para nos servir, vem para nos fortalecer, vem para nos socorrer em situações adversas, Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz que espíritos ministradores enviados para os servos a favor deles, Então, alguns exemplos do Antigo Testamento sobre isso que nós estamos falando. Um dos exemplos, o anjo confortou Agar quando ela foi rejeitada por Sara, a sua senhora, e então o anjo, ele veio confortar, consolar Agar, O anjo também livrou Ló e suas filhas da destruição de Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 19. Um outro anjo salvou a vida de Ismael, quando sua mãe peregrinava com ele pelos desertos de Berseba. Gênesis 21, 17. A promessa do nascimento de Sansão também, o anjo veio lá em Juízes 13, capítulo 13, versículo 3.
e também o conforto ministrado a Elias quando fugia de Jezabel, né? Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E ali a gente vai ver no Antigo Testamento várias situações em que anjos eles aparecem, né? E eles vêm para socorrer, vêm para ajudar, vêm para abençoar, vêm para fortalecer, para dar uma palavra, né? Então, sempre os anjos ministradores estiveram fazendo o seu papel para com o povo de Deus. Agora nós vamos ver alguns exemplos, né, dentro do Novo Testamento. Nós vamos ver a orientação de José na maneira de tratar Maria diante da gravidez sobrenatural, né? Mateus capítulo 1, verso 20, 21 e 24. Também vemos ali a orientação de José e sua família para o Egito, Mateus 2, 13 e 15. Vemos também o conforto ministrado a Jesus ao final de sua tentação no deserto pelo diabo, Mateus capítulo 11. E também na agonia do Getsêmani, né? Lucas 2,42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então ali apareceu-lhe um anjo do céu que o confortou, né? Então nós vemos aí que vários exemplos dos anjos, né, vindo socorrer a nós, né, e também prestando ali um serviço de auxílio e orientação. Outro exemplo dentro do Novo Testamento é quando Felipe, né, ele foi orientado para que encontrasse o eunuco, né, Atos 8, 26. Também no consolo ministrado a João quando estava diante do livro selado com 7 selos, Apocalipse capítulo 5, versículo 4. Ok? Então, essas são as aparições de anjos para trazerem uma mensagem, uma palavra, um consolo, um conforto, uma bênção, uma orientação, né, dentro do Antigo e do Novo Testamento. Agora nós vamos passar para uma outra parte em relação aos anjos, que fala do anjo como guarda, né, o guardião, ok? Essa parte também é muito interessante e você precisa estar atento para pegar essas informações e estudá-las melhor possível. No Salmos, de número 34, verso 7, o anjo do Senhor acampou-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele acampa ao redor dos que os temem e os livra. Então, esse é um papel do anjo, um anjo que vem lutar, batalhar, livrar, dar livramento em favor dos seus servos, dos servos de Deus. Tá? O Salmo 91, 11 também fala o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Né? Dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Tá? Deus os protege bem mais do que pensamos, ou bem mais do que nossa finita mente pode alcançar. Então, essa proteção de Deus para conosco em relação a nós, né,
Deus nos protege, Ele tem uma preocupação em nos guardar e nos livrar. Então, Deus usa os anjos para esse serviço, né? Ló foi salvo pelo anjo quando feriu de cegueira os homens de Sodoma, que eles nem podiam achar a porta, né? Gênesis 19, 10 e 11. Eliseu encheu sua casa de cavalos e carros de fogo para protegê-lo do exército da Síria. Até seu moço viu os exércitos celestiais. Segundo o livro de Reis, capítulo 6, verso 17. E Daniel, né? Um anjo tampou a boca dos leões para que não fizesse dano algum a Daniel, né? Daniel 6, 21 e 22. A guarda do Novo Testamento, dentro do Novo Testamento. Jesus, um anjo salvou sua família pedindo que descessem ao Egito. Tá? Então o anjo veio e orientou Maria e José para que eles descessem ao Egito. Mateus 2,13. Em Pedro, né? Em relação a Pedro, nós vamos ver em Atos, capítulo 12, verso 6, que faz o seguinte: e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então caíram-lhe das mãos as cadeias que, né, estavam ali prendendo as mãos de Pedro. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Ok? Então, o anjo foi lá livrar Pedro da prisão. Em relação a Paulo, né? Em relação a Paulo, o anjo trouxe um conforto e guarda dizendo que ele não deveria temer, porque Deus queria que ele comparecesse diante de César. Tá? Então, um anjo já deu um recado ali, avisando como iria acontecer, né? Como ia ser conduzida tal situação. Ok? Agora, vamos falar um pouco em relação à guarda dos anjos hoje. Em Atos, capítulo 12, né? Também verso 13 e 15, parece nos sugerir que cada pessoa tem designada por Deus um anjo de companhia. Vamos ler, vamos ver. Né? Em Atos 12, 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Ok? Então, é incrível as palavras de Jesus também em Mateus 10, 18. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre
veem a face do meu Pai que está nos céus. Então, a importância para Deus, né, para Ele te proteger, nos proteger, né, é constante, é 24 horas por dia. Então, nós não conseguimos ver isso, mas isso está acontecendo. O mundo natural caminha paralelamente com o mundo espiritual, ok? Então, nós sabemos que não podemos ver o espiritual, mas ele está nos envolvendo, está ao nosso lado, está no paralelo que nós caminhamos juntos, tá? Então, nós estamos ligados, porque nós somos cidadãos dos céus, tá? E como cidadãos dos céus, nós fazemos parte do reino espiritual também, tá? O que nós vamos ver ainda para frente, né, é que nem a palavra diz, agora nós vemos como espelho, mas logo, logo nós veremos face a face. Então, nós vamos ter essa visão. Essa visão vai acontecer conosco, os olhos espirituais vão se abrir e nós vamos conseguir ver tudo que nós nem podemos sonhar ou imaginar que está para vir, né? Para aquilo que vai estar diante dos nossos olhos. Então, é coisa assim grandiosa. Amém? Bom, os anjos também, eles são aplicadores dos juízos de Deus, tá? Então, os anjos trazem os juízos de Deus. Mas essa parte agora nós vamos deixar para a próxima aula, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, nós vamos na próxima aula, já estou adiantando aqui, né, sobre os juízos de Deus trazidos pelos anjos. Os anjos são incumbidos de trazer os juízos de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula, então.